professor Xavier estava vivo todo esse tempo? Rapaziada, vem comigo que a análise do episódio 6 tá insana. Seguinte, gurizada, antes de começar o vídeo, vocês já sabem, se inscreve no canal, que assim você me ajuda a produzir mais e mais conteúdo nesse canal, em que a gente sempre busca trazer muita informação de qualidade. O episódio 6 de X-Men 97, ele começou talvez trazendo pra gente o grande plot twist da temporada, que é justamente o retorno do professor Xavier. E obviamente não só isso, mas a gente conseguiu ver talvez um pouco mais do universo de X-Men 97, onde a gente pôde ver ali, né, o Império Shi'ar atacando uma nave dos Kree, onde inclusive a gente pode ver o Ronan, né, que a gente já é muito característico do MCU, que foi interpretado pelo Vin Diesel e que a gente já conheceu lá no MCU, lá no universo cinematográfico da Marvel. Mas o grande detalhe desse episódio é que a gente vê justamente não só a retomada do professor Xavier dentro da série, mas também o retorno dos poderes da Ororo, da nossa querida Tempestade. Mas vamos por partes pra gente entender. Já no começo do episódio, quando a gente vê o professor Xavier junto ali com a Imperatriz, né, onde a gente vê que a princípio ele vai se casar com ela, e a grande questão é que existe uma dúvida sobre se um humano, né, um terráqueo, né, como eles falam, um descendente de símios, poderia de fato assumir um local de destaque dentro, né, do Império Shi'ar, que é um império tão poderoso que a gente viu que conseguiu derrotar inclusive, né, as naves Kree com uma facilidade gigantesca. Então eles geram um impacto em cima disso. Fala, cara, como que um humano pode fazer parte daqui, né? Eles inclusive falam uma frase muito icônica, né, que o Xavier nasceu do lado errado das estrelas, do lado errado da galáxia, né, meio que referenciando que assim, cara, você é um humano, você não deveria estar aqui nesse lugar que a gente tá. Mas o grande detalhe, gurizada, é que assim, a partir do momento em que o Xavier tenta convencer eles, ele então é convidado, né, meio que desafiado a fazer um combate ali em que eles iriam apagar as memórias dele, né, entrar na mente dele. E o Xavier prontamente fala, cara, eu não posso fazer isso. Existem coisas que eu não posso esquecer. E nesse momento se intensifica um combate lá dentro do Império Shi'ar. E nesse momento o Xavier fala, cara, eu vou usar meu poder. Então ele tira o capacete que ele estava usando e coloca todos ali, né, meio que num universo paralelo ali dentro da mente do Xavier, todos eles. E quando eles começam a conversar, a princípio o Xavier consegue desenvolver uma conversa bem interessante, consegue mostrar pra eles realmente, né, que inclusive o modo com que eles vivem, o modo com que eles, né, digamos assim, que eles tratam os outros impérios é errado, não é o modo certo, digamos assim. E o grande detalhe é que nesse momento que as coisas estão se intensificando, a gente vê simplesmente o Xavier uma hora começando a lembrar dos amigos dele na Terra. E é nessa hora que um Gambit gigantesco aparece, ele olha pra baixo, né, inclusive o Xavier fala, Gambit, o que você tá fazendo aqui? E o Gambit vira ali um ser meio que de esqueleto ali, né, eu acho que ali representando de certo modo a morte que o Gambit sofreu lá no último episódio pra aquela sentinela gigantesca em Genosha. E desse modo o Gambit acaba atacando o Xavier, que acaba saindo uma explosão gigantesca e devolvendo todo mundo, onde de certo modo todo mundo saiu da mente do professor Xavier. E a grande tônica aqui, gurizada, é a seguinte: no momento em que o Xavier, né, expulsa aquelas pessoas, as pessoas saem da mente dele, as pessoas começam a se perguntar, falar, cara, o que tá acontecendo, né, o que foi isso? A gente realmente agora percebeu que você é poderoso, mas alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que acontecer. E é nesse momento em que o Xavier olha pra amada dele, né, pra Imperatriz, né, e fala, cara, eu preciso voltar pra Terra, os meus amigos precisam de mim. E ela fala, nossa, mas porra, se tu for embora, tu vai provar tudo que estão falando sobre você não ser digno, sobre você, né, não honrar aqui o lugar que você tá, o lugar que você assumiu um posto de comandante também desse império junto, né, ao meu lado. E ele pensa, mas ele é clínico na resposta dele, ele fala, eu não posso abandonar a minha espécie, eu não posso abandonar a minha raça. E desse modo a gente sabe então que o professor Xavier está voltando pra Terra no próximo episódio. E na Terra as coisas não estão nem um pouco boas. A gente viu lá no episódio 4, né, justamente a trama que envolvia, né, a Tempestade e o Ford. A gente viu que, né, a Tempestade havia perdido seus poderes, e o grande detalhe é que aquele demônio, aquela coruja, né, que acabou atacando o Ford e a Tempestade, acabou envenenando o Ford. E esse veneno realmente era muito poderoso, muito potente, e a gente acabou vendo ali que literalmente o Ford ia acabar morrendo, né? Ele consegue ali nas suas últimas esperanças, né, utilizar uma magia que de certo modo banha aquele demônio pra longe, né, onde eles conseguem ter tempo. E o Ford lembra que a mãe dele falava que existia uma raiz, né, uma questão de um cacto que poderia salvar ele se fosse encontrado pela Ororo, né? Como o Ford está muito debilitado, ele fica deitado em casa e a Ororo sai atrás, né, desse cacto justamente
justamente a gente consegue ver talvez essa jornada de redenção da Ororo, né? Essa jornada de conexão dela realmente indo lutar, mesmo não tendo seus poderes. Isso eu achei muito interessante, muito bem trabalhado, mas não para por aí. A partir do momento que eles vão atrás, que eles, né, vão buscar esses poderes, a Aurora acaba entrando numa caverna, uma hora acaba, né, meio que escalando, e quando ela perde, né, a luz, a lanterna que ela tinha, o demônio se revela de novo. E quando o demônio se revela, a Aurora fica extremamente impactada com aquilo. Afinal ela fala, caralho, o que aconteceu? Tipo, porra, você não tinha sido banida. E aquele demônio de novo entra na mente da Aurora, conversa com ela, tenta questionar ela, talvez para ela se mudar de lado, para ela aceitar uma outra natureza dela. Mas o fato é que nesse momento que a Aurora retoma os seus poderes, e quando ela retoma, uma explosão tão grande, né? Afinal a gente tá falando do mutante nível ômega, que literalmente explode a base de uma montanha, né? De uma formação rochosa que tem naquele deserto, que explode pra cima, e a Aurora vem rapidamente voando de volta em direção ao Ford. E quando ela chega no Ford, não dá outra, ela pega e passa aquele remédio que rapidamente consegue tirar toda a inflamação, né, que estava se espalhando pelo corpo do Ford, e desse modo ele fica bem. E o grande detalhe não para por aí, porque nesse momento, né, ele fala assim pra Aurora, fala, tá, vamos fazer o que? Vamos pra uma ilha paradisíaca, vamos viver numa ilha? E ela fala, não sei o que, não seria uma má ideia também. Quando ele liga a TV, dá as informações no jornal sobre Genosha, sobre o que estava acontecendo, e inclusive a mulher, né, da televisão, a jornalista, ela fala assim, esse é só o começo de uma possível guerra, de uma revolução contra os mutantes. E nesse momento a Aurora viu, ela falou, cara, eu acho que eu fiquei tempo longe demais, porque naquele momento todos os países estão negando a entrada de mutantes justamente por medo de uma represália, como aconteceu com Genosha. E se não bastasse isso, gurizada, a gente vê que quem tá por trás disso é o Sinistro, né? Porque na cena final da temporada, a gente vê justamente aparecendo o Trask correndo, né? O Bolívar correndo. Quando ele cai no chão, ele pede desculpas. Inclusive a gente vê meio que um laser vermelho saindo, né? A princípio eu falei, cara, Ciclope que tá indo atrás, né? Eles estão indo atrás de quem fez. E nesse momento a gente acaba vendo ali, né, o Trask confessar, falar, cara, desculpa, né, pô, eu te passei o meu DNA pra você poder ativar a mão de mestre. Afinal, a mão de mestre, ela funciona com o DNA do Trask, tem todo esse envolvimento. Mas é revelado então, né, primeiro surgindo um pouco mais distante, mas como a gente já conheceu a voz lá no episódio 3, depois se revela ser o Sinistro, e de maneira exímia ele fala que aquilo é o começo, que tem muita coisa vindo. E rapaziada, apesar da gente não ter tido Capitão América, apesar da gente não ter tido alguns detalhes que eu acho que seriam bem interessantes a gente ter, eu não tenho dúvida que os próximos episódios prometem muita coisa pra gente. Afinal é só o começo, né, a gente ainda tem muita coisa pra ver em X-Men 97. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, valeu, falou!